Bom dia, meus amigos, muito bom dia, bem-vindos a mais uma conversa fraterna. Hoje, dia 22 de janeiro de 2025, estamos aí começando o nosso ano, iniciando o nosso trabalho, como sempre fazemos, dando continuidade a tudo isso. Bom dia, Verônica, bom dia, José Reginaldo, Dona Conceição, bom dia, seu Luiz, bem-vindos, queridos. Regina Capela também, muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2025, vamos ler o capítulo de número 34 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título desse capítulo é Prossigamos. A mensagem é de Paulo de Tarso, em sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vou ler novamente, porque isso foi para mim. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que hajo alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Reflexão de Emmanuel. Se te imobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azarrogue da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedras do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Nossa, gente, olha que coisa maravilhosa essa mensagem, prossigamos. E para inspirar o que ele queria dizer, ele trouxe o foco chamado Paulo. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da história de Paulo de Tarso, no seu processo de encontro com Jesus e início de jornada da sua grande missão, para a qual ele veio, como dizem as pessoas das lides evangélicas, Paulo, o vaso escolhido. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da história dele, da maneira como a conversão aconteceu e como ele viveu depois dessa conversão. A conversão se deu na estrada de Damasco, quando ele ia perseguir judeus católicos, cristãos, aliás, e
ele tem aquele encontro com Jesus, aquela luz enorme que aparece, ele perde a visão, cai do cavalo, ele ouve a voz do mestre dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo tem certeza de que naquele momento Jesus realmente é o Salvador, é o Messias, compreende aquela questão e passa a ser o servidor da obra cristã, da missão. Só que não é uma coisa simples assim. Quando Paulo chega em Damasco, ainda cego, fica 3 dias numa hospedaria, aguardando que Ananias vá curá-lo. Ananias vai até ele, aquele que era o perseguido tem a coragem de ir até ele, porque Jesus diz para ele ir, ele fala: mas não é ele que quer me matar? Jesus diz: vá que não vai acontecer nada, ele vai receber a sua ajuda. Então ele foi, e assim Paulo restabelece a visão, e entende que precisa entender, compreender tudo aquilo e estudar o Evangelho. Ele fica 3 anos no deserto, com um casal cristão, aprendendo o Evangelho, entendendo a sua nova vida, compreendendo que iria largar os holofotes judaicos do grande doutor da lei, e iria ver uma vida simples. Quando ele retorna, 3 anos depois desse exílio, que lhe faz compreender um pouco o Evangelho e a sua própria missão, ele é rechaçado por todos. Ele é rechaçado pelos pais, ele é rechaçado pelos amigos, ele é rechaçado pela sociedade judaica, ele não é compreendido por ninguém, ele passa a verdadeira necessidade, ele é humilhado. Quando ele vai procurar o pai dele não lhe atende na porta, não lhe deixa nem entrar em casa, e quando ele vai embora arrasado por conta dessa conduta do pai, o pai ainda manda um servo com uma sacola de dinheiro para dar para ele, para que ele pudesse começar a vida dele mais longe dali, porque ele tinha deixado de ser doutor da lei, porque ele tinha deixado de viver aquela história que ele estava vivendo, promissora como ele era. Ele seria certamente um sumo sacerdote no futuro. Então Paulo passa por inúmeras agruras. Naquela época, o povo grego tinha o hábito de ensinar aos filhos um ofício manual também. Então Paulo era doutor, era letrado, era poliglota, era intelectual, mas ele também tinha uma profissão. Ele era tapeçaria, artesão, fazia tapetes. Então ele pega justamente essa profissão que o pai dele lhe ensinou, essa habilidade que o pai lhe passou por uma questão de tradição, e passa a ser um artesão de tapeçaria. E começa a vender os seus produtos. Então você imagina um cara que está lá na academia, que está no auge, lindo, bem-sucedido, jovem, perfeito, se torna um mendigo. Ninguém compreende. Os irmãos, a irmã dele fecha as portas, a mãe dele morre de desgosto, é uma coisa horrorosa. E ele continua naquela lida. Então eu estou contando isso para vocês, para que a gente entre aqui nisso tudo, para você entender que Paulo tem lugar de fala nisso. Paulo tem propriedade, quando ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que havia alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, com essa mensagem, Emmanuel está nos trazendo uma reflexão sobre nós mesmos imobilizarmos os nossos propósitos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos esqueci a palavra agora, desejos, sonhos, a nossa proposta de futuro, as nossas projeções, os nossos alcances, o que eu quero, não importa a idade, todos nós temos um sonho, todos nós temos um propósito na vida, é conhecer um país fora do nosso país. Eu sou aposentado, não tenho mais que me preocupar com trabalho, não tenho mais idade para isso, mas eu tenho desejo, quero ver meus netos crescerem,
quero estar aqui para ver meu neto entrar na faculdade, eu quero estar aqui para conhecer ainda um país, eu quero viver aqui, eu sou feliz aqui, eu quero ajudar as pessoas à minha volta, mesmo na minha dificuldade de mobilidade à distância, mas a gente sempre tem um propósito. E o que Emmanuel está me dizendo aqui, não te imobilizes na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas, ofensas, coisas pequenas que acontecem, ou até grandes, que nos ferem, nos magoam, medos. Eu vou mais, vou além, medos. Medo de não dar certo um projeto, eu quero trocar minha casa, eu quero trocar meu carro, mas esse carro já está aqui, já está quitado, o carro ainda está bom, para que eu vou trocar? Eu vou ficar com ele mesmo, aí ele vai envelhecendo, ele vai se deteriorando, daqui a pouco ele vale muito menos do que valia, e se você tivesse feito aquela troca naquele momento que ele ainda tinha valor, sabe, você poderia ter alcançado aquele patamar melhor de conforto, que era um projeto seu. Outros projetos, como fazer um estudo, uma faculdade, um curso. Com qualquer idade você pode entrar para a faculdade, com qualquer idade você pode realizar uma ação social, trabalhar com um grupo. Qual é o seu sonho? Coloca em prática. Se você ficar preso às conquistas do passado, você não caminha para o futuro. A vida é movimento. Então não é ser irresponsável, não é fazer as coisas de maneira abrupta, que você possa não alcançar o resultado positivo. Não é isso. É programar então, e ter coragem de prosseguir. Porque muitas vezes, quando a coisa vem na nossa mente, é o nosso destino, é o nosso propósito. Deus vai abençoar. Está na honestidade, está com boa intenção, tem capacidade? Vai. Conquista mais, alcança outros objetivos, segue adiante. Paulo de Tarso fez isso num momento da humanidade que era muito mais difícil. Claro que ele era um apóstolo, já estaria se preparando para isso. Claro que ele é um espírito de muita envergadura, mas ele era um homem. Estava encarnado aqui entre nós, com as dores e as dificuldades de qualquer homem normal. Tanto é que viveu o que viveu, cometeu erros. Mas no momento em que ele encontra Jesus e que a fé dele passa a ser uma fé com o propósito de produtividade, ele segue adiante. Todas as agruras, todas as dificuldades, todos os possíveis impedimentos não impediram que ele continuasse a sua marcha ascensional na meta que ele propunha para ele mesmo. Sempre vai acontecer. Olha o que ele diz aqui ainda sobre Paulo. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Se ele pensasse em tudo que ele fez contra o próprio Evangelho do Cristo e agora estava seguindo do lado desse Evangelho, ele não teria tido a coragem de ser o Paulo de Tarso. Ele esqueceu aquele passado, ele não se culpou por aqueles erros, mas redimiu, procurou se redimir desses erros e acreditar, mudar, se transformar. Qual é o problema disso? É doloroso. Tira as mudanças, os objetivos alcançados adiante, nos tiram da zona de conforto, nos tiram do nosso confortinho. Mas você já pensou num conforto muito maior lá na frente, quando você tiver a sensação da missão cumprida? Porque o grande barato, meus amigos, da vida não é o momento da chegada, o resultado. É o processo que me leva àquele resultado que vai me fazer crescer, que vai me transformar. Então, você vai fazer a caminhada lá, o caminho de Compostela. Se você não viver todos aqueles momentos, minutos, dentro daquela floresta, daquela caminhada, ouvir os pássaros, sentir o cheiro, o aroma das folhas, da flora, fizer a sua reflexão na solidão, para chegar no final do caminho de Compostela, você não vai ter uma experiência epifânica, uma experiência sensorial com a espiritualidade, porque você está focado no resultado, que é chegar no final.
Chegar no final é a consequência. O que me transforma é o caminho. Então, eu acho que hoje, nessa quarta-feira, Paulo de Tarso nos traz, Emmanuel nos traz uma reflexão sobre a vida, sobre a maneira como nós devemos enfrentar as dificuldades da vida, as adversidades, os desafios da vida. Ele não lamentou os amigos descrentes, os pais que fecharam as portas para ele. Ele não se detinha para lastimar as alterações dos afetos que a incompreensão azedara. As pessoas não compreenderam ele e rechaçaram a presença dele. E ainda assim ele continuou buscando novos amigos, botando a sua missão, o seu messianato, a sua proposta como prioridade na sua vida, produzindo dentro dessa questão, dentro do Evangelho, levando o Evangelho para outros povos. Por isso que ele é considerado o apóstolo da gentilidade. O que é isso? Dos estrangeiros. Porque ele era poliglota, falava outros idiomas, tinha cultura e instrução, se valeu da sua capacidade intelectual para desenvolver a reflexão evangélica necessária a hoje estarmos aqui falando sobre isso. Porque hoje estamos falando sobre o Evangelho, com inspiração em uma epístola de Paulo. Se ela não existisse, talvez ficasse capenga a nossa compreensão, porque nós não podemos nos comparar a ele em capacidade de percepção das verdades universais, porque a nossa verdade está atrelada ao nosso adiantamento, ao nosso grau de evolução. Por isso que no mundo de provas e expiações nós trabalhamos tanto com a mentira, porque nós temos falsas verdades, chamadas ilusões. Então as ilusões enevoam o nosso caminho, atrapalham a nossa caminhada, porque você fica com medo, porque você imagina outro resultado, porque você não consegue ver o ponto final. Por que Deus não desiste de nós? Por mais equivocados que sejamos, porque Deus nos vê na completude. Deus nesse momento não está me vendo aqui, Alexandre, vivendo essa personalidade atual. Deus me via lá atrás em outras personalidades, já está me vendo lá na frente, quando eu alcançar a perfeição daqui a milênios. E Ele sabe que vale a pena investir em mim, porque eu serei um ser elevado lá na frente. Então Ele está investindo em mim. Não vai desistir de mim, de você, de ninguém. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. E é muito difícil, meus amigos, nós alcançarmos, porque nós temos medo. Nós somos humanos. A mudança dá medo, custa dinheiro muitas vezes, custa a nossa saúde, custa a nossa atenção, nosso foco. E às vezes você está numa zona de conforto, já alcançou aquele patamarzinho e ali você fica. Só que aquelas conquistas podem ser o motivo da sua paralisação. Quer seja pelo apego do que já conquistou e o medo de perder, quer seja pela acomodação que aquilo está te trazendo, quer seja pela preguiça de se transformar. E aí você, ao invés de ficar enorme, gigante, você fica mediano, porque não teve coragem de ousar. Caramba, que essas palavras possam tocar os nossos corações e nós possamos fazer uma transformação de paradigmas em nossas vidas. Frase final do texto: assim também nós, endividados e pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Vamos esquecer o mal que nos machucou, o mal que nós fizemos, e fazer o bem, compensar os nossos erros do passado com atitudes no bem. Esquecer as ofensas do passado, aqueles que nos ofenderam, perdoar
que é uma caridade, é um ato de caridade, e seguir adiante, olhar para frente, esquecer o que ficou. O que ficou para trás está lá atrás. Excesso de passado deprime. Excesso de passado traz depressão. E excesso de futuro traz ansiedade. Vamos viver o agora, o hoje. Hoje é quarta-feira. Não vivamos a sexta e nem o sábado. Vamos viver hoje plenamente o dia de hoje. Vamos ser felizes hoje. O que você quer comer no almoço? Coma. Não guarde para domingo. Coma hoje. E domingo você come a comida que comeria hoje. Por que domingo tem que ser sempre uma comida de gala? Porque nós criamos convenções que nos limitam, nos paralisam e nos impedem de sermos felizes hoje. O que eu vou fazer domingo? Almoço diferente? Faz hoje. Quarta-feira, o almoço diferente. Está com vontade de comer frango? Come frango. Não espera para domingo, porque você tem que viver hoje. Porque essa programação excessiva gera ansiedade. E também esqueça o que você comeu domingo passado, já passou. Porque o excesso de passado gera depressão. E assim a gente consegue tentar fazer um equilíbrio emocional com os nossos pensamentos e emoções, e assim viveremos felizes hoje. Já dá para ser feliz, mas eu preciso viver o agora. E sem medo de mudar, de me transformar, de andar adiante, de ousar. Está aqui, siga adiante, sem olhar para trás. Toma cuidado, as conquistas do passado podem te paralisar. Troca lá, faz a melhora, vai adiante, não tem idade para isso, mas faça com responsabilidade, faça contas, estratégias, momentos oportunos, siga adiante, não perca as oportunidades que a vida te dá, na hora da mudança, na hora da bagunçada da tua zona de conforto, não perca a oportunidade de seguir adiante. É isso que a espiritualidade de hoje está propondo como reflexão para nós, com inspiração naquele que tanto sofreu para se transformar, que foi Paulo de Tarso. Bom dia, Suzane, bom dia, Célia. Vamos lá, pessoal, agora eu vou fazer uma leitura aqui de um conselho de Carlos Torres Pastorino para o dia de hoje. Capítulo 74. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Como é que pode, né? Como pode isso, gente? Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Mensagem de Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, capítulo 74. Eu agora vou encerrar a nossa conversa fraterna e vou ler tudo isso novamente, porque realmente foi muita informação. Meus amigos e minhas amigas, obrigado pelos momentos que vivemos aqui. Desejo a vocês todos um dia de muita luz. Quero lembrar que 8 horas da noite teremos a nossa reunião pública virtual. O Cristiano, nosso companheiro de trabalho, vai receber uma convidada que trará uma reflexão evangélica e espírita para que possamos mais uma vez nos conectar com a espiritualidade, né? Então venham conosco às 8 da noite assistir essa palestra no mesmo canal aqui do Instagram. Beijo, meus queridos e minhas queridas. Fiquem com Deus, paz e bem.